Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre diabetes mellitus. O que é diabetes mellitus? A diabetes mellitus é um grupo de doenças crônicas metabólicas caracterizadas pela hiperglicemia, que é o alto nível de açúcar no sangue. A hiperglicemia se dá por conta da falta ou pela resistência à insulina, que é um hormônio produzido pelo pâncreas, cuja função é promover a entrada da glicose nas células para serem transformadas em energia. A ausência parcial ou total desse hormônio interfere não somente na queima de açúcar, mas na sua transformação em outras substâncias. De maneira geral, os parâmetros de glicemia, ou seja, a concentração de glicose no sangue definidos pela OMS para pacientes não portadores da diabetes mellitus, estão entre 100 mg por decilitro para pacientes em jejum e em torno de 140 mg de decilitro 2 horas após alguma refeição, onde chamamos de período pós-prandial. Então, quais são os tipos de diabetes? Os tipos de diabetes mais frequentes são o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1 é caracterizado como uma doença autoimune, onde ocorre a destruição das células beta, que são células do pâncreas responsáveis pela produção da insulina. O desenvolvimento desse tipo pode ocorrer de forma rapidamente progressiva, principalmente em crianças e adolescentes, onde o pico de incidência é entre 10 e 14 anos, ou de forma lentamente progressiva, chamada de LADA, onde ocorre geralmente em adultos. A progressão da diabetes tipo 1 eventualmente leva ao estágio de deficiência absoluta de insulina, fazendo com que o portador se torne insulino-dependente, ou seja, necessita da administração da injeção de insulina para evitar casos como cetoacidose diabética, que é uma complicação grave da diabetes, ou então coma e até mesmo a morte. Na diabetes mellitus tipo 2, há uma resistência à ação da insulina, que é a dificuldade do organismo em responder a este hormônio. Inicialmente, ocorre a produção da insulina, mas o organismo responde pouco e a glicose no sangue continua alta, estimulando o pâncreas a produzir mais insulina. Com o passar do tempo, o pâncreas acaba por produzir menos insulina, e o paciente pode precisar utilizar esse hormônio para controlar a hiperglicemia. Esse tipo não é insulina dependente e, quando há administração de insulina, é para controle do quadro hiperglicêmico. A maioria dos casos apresenta excesso de peso ou deposição central de gordura e é mais comum acometer indivíduos com 40 anos ou mais. Cerca de 50% da população com diabetes não sabe que é portadora da doença. Por conta disso, testes de rastreamento são indicados em indivíduos assintomáticos que apresentem maior risco à doença. Os fatores de maior risco são pessoas com idade maior do que 45 anos, estar acima do peso, ou seja, com IMC maior que 25, pessoas com obesidade central, onde a cintura abdominal é maior que 102 cm para homens e maior que 88 cm para mulheres, ter antecedente familiar de diabetes, ter uma hipertensão arterial maior que 140 por 90 mm de mercúrio, possuir colesterol alto ou alterações na taxa de triglicerídeos no sangue, história de macrosomia ou diabetes gestacional, diagnóstico prévio de síndrome de ovários policísticos ou doença cardiovascular, cerebrovascular ou vascular periférica definida. Os sintomas clássicos da diabetes são excesso de urina, excesso de sede, aumento de apetite, perda de peso e visão embaçada. Outros sintomas que levantam a suspeita clínica são fadiga, fraqueza, coceira na pele e na vulva, inflamação do prepúcio e da glande peniana e infecções recorrentes. Algumas vezes o diagnóstico é feito a partir de complicações crônicas, como neuropatia diabética, que é uma doença que atinge principalmente os nervos periféricos dos membros inferiores, retinopatia diabética, que é uma complicação que atinge pequenos vasos da retina, ou doenças cardiovasculares causadas pelo acúmulo de gordura nas paredes das artérias. Mas a diabetes também pode ser assintomática, o que é bastante comum. As complicações mais comuns geralmente estão associadas à diabetes quando não controlada, que pode favorecer o desenvolvimento de diversos processos inflamatórios no organismo, aumentando o risco de comprometimento do coração. Por isso, a maior possibilidade de pessoas terem infarto, aumento da pressão arterial ou ter um AVC. Além disso, a diabetes pode levar a graves problemas oculares, por exemplo, o embaçamento da visão, conhecido como visão turva,
retinopatia diabética, que foi citada anteriormente, catarata e glaucoma. Também podem surgir problemas como pé diabético e doenças nos rins, por exemplo. Quais são os tratamentos da diabetes? O tratamento da diabetes tipo 1 visa o controle da glicemia a longo prazo, de forma a reduzir a incidência das complicações. O controle da glicemia é feito através de várias abordagens, sendo a mais importante a administração regular de insulina até 6 vezes por dia, conforme prescrição médica. Já o tratamento da diabetes tipo 2 costuma ser feito com medicamentos antidiabéticos, que podem atuar tanto aumentando a produção de insulina no pâncreas, melhorando a sensibilidade do organismo à insulina, diminuindo a produção de glicose pelo corpo ou mesmo diminuindo a absorção de glicose na alimentação. É válido lembrar que o nosso Sistema Único de Saúde, o SUS, é responsável pela monitoração e tratamento do diabetes e também pelos problemas causados pela enfermidade. Os pacientes passam a ter direito às cirurgias, como a bariátrica, e remédios para tratamento, como a insulina, isso gratuitamente. Lembrando que é muito importante realizar o tratamento medicamentoso paralelamente com a implementação de uma alimentação saudável e balanceada, bem como a prática constante de exercícios físicos. Manter o bom estilo de vida é essencial e muito importante para a nossa saúde. Prevenção da diabetes. Para a prevenção da diabetes tipo 2, mudanças no estilo de vida são essenciais, principalmente em relação à prática constante de exercícios físicos, e também é bom manter uma alimentação saudável e balanceada. Atualmente, não existe nenhuma forma de prevenir a diabetes tipo 1, mas esses hábitos saudáveis citados anteriormente podem ajudar a prevenir ou a reduzir as complicações associadas à doença. Não deixe de se inscrever no nosso canal, nos siga nas nossas redes sociais e fiquem atentos aos próximos vídeos. Até mais!